Graças a Deus que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito da Palavra de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, venha cobrir você, envolver você, penetrar em você, habitar em você, a fim de que a sua vida nunca mais seja a mesma, nunca mais seja a mesma a partir desse momento. O Espírito Santo ilumina os nossos caminhos, nos dá sabedoria, nos inspira. O Espírito Santo nos alerta quanto aos perigos, quanto aos males. O Espírito Santo guia o seu povo aos caminhos, à vida, aos pastos verdejantes. O Espírito Santo, da mesma forma como guiou o Senhor Jesus, o Filho dele, ele guia os seus filhos hoje em dia, para que estes venham glorificar o seu Santo Filho Jesus. Portanto, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito de Deus e vá em paz, em segurança, no sucesso, tomar posse daquilo que ele prometeu, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. O livro de Apocalipse é interessante, porque ele resume o Velho e o Novo Testamento. Além de ser profético, ele mostra que o Velho Testamento, como o Novo Testamento, são resumidos, são inseridos nele de forma bem clara para os servos. Claro que quando se trata de Apocalipse, as suas revelações não são feitas para os incrédulos. As revelações apocalípticas são feitas para aqueles servos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Lembra quando Jesus disse: se o chefe de família, o pai de família, souber a que horas vem o ladrão, então ele guarda com segurança a sua casa, a sua família. Então, para que o seu povo, a sua igreja, os seus servos, os seus filhos sejam protegidos, guardados, para que eles venham estar atentos na volta do Senhor Jesus, a exemplo das 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, só que 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. A pessoa insensata é aquela pessoa que não pensa, que vai pelo sentimento. Já a pessoa prudente é aquela que raciocina, aquela que avalia, aquela que pesa para que as coisas sejam feitas de acordo com uma fé inteligente. Então, Deus nos dá a revelação das coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo, já começaram. Porque nós vimos no estudo de Apocalipse domingo passado que Israel era a figueira, é a figueira, é o grande sinal da figueira. É o primeiro grande sinal da vinda do Senhor Jesus, da aproximação da vinda de Jesus. Porque quando Israel se retornou para a terra prometida, que foi em 1948, muitos não sabem disso, desde 1948, logo após a Segunda Grande Guerra, Israel voltou para a terra prometida. Foi uma luta, foi uma guerra. Até hoje tem sido uma guerra para ele se manter lá na terra prometida, a terra que é dele, que por herança Deus deu ao seu pai Abraão. Ora, desde esse dia, ou desde esse tempo,
em 1948, quando Israel voltou à sua terra, então começaram os sinais da vinda do Senhor Jesus. Eu mostrei no domingo passado, às 18 horas, que, por exemplo, eu peguei um cacho de uva lá em casa. Estava lá na mesa, eu peguei, coloquei num prato e levei lá para o templo. E então eu mostrei para as pessoas, está vendo essa uva? É uma uva perfeita, não tem defeito, obviamente, não tem nenhuma murcha, não tem nenhuma doente, não tem nenhuma ferida. É uma uva perfeita, e grande, enorme, suculenta, linda, linda. A uva é linda. Só que aquele cacho de uva, que realmente era assim vistosa aos nossos olhos, ela não tinha nenhuma condições de ser consumida. Por quê? Porque ela foi feita na base do agrotóxico. O agrotóxico, os fertilizantes que fazem mal à saúde, faziam com que aquela uva ficasse perfeita. Perfeita. Certamente a sua genética fora modificada também, de forma que a uva não tinha doença, não pegavam doença. Eles só não fazem um remédio para que a humanidade já não tenha mais doença no futuro. Isso eles não fazem porque vai dar prejuízo para as farmacêuticas. Porém, o fato é que os alimentos que nós comemos hoje em dia, que você come, eu consumo, todos nós consumimos, com certeza tem de alguma forma agrotóxico ou o seu núcleo modificado, geneticamente modificado. E aí você vê as frutas, os legumes, os grãos, tudo que se faz hoje é perfeito, quer dizer, aos olhos humanos. Só que os mosquitos, os bichos, não consomem esse tipo de produto. Por quê? Porque está contaminado com agrotóxico. Eu mostrei isso domingo passado. E o caso, minha amiga, meu amigo ouvinte, é que a humanidade está se matando pouco a pouco. Pouco a pouco a humanidade está se destruindo com os alimentos que hoje nós consumimos. Então nós tratamos desse assunto com respeito à vinda do Senhor Jesus. Isso mostra que Jesus está às portas. Está às portas. Só falta, eu não sei se só falta, ou se já nasceu o anticristo, mas, claro, ele não nasceu ainda, não está ainda, não manifestou ainda, porque o Espírito Santo está descendo sobre o povo de Deus, aqueles que o buscam. Então, por conta do Espírito Santo estar ainda, agindo no nosso meio, então o anticristo não pode fazer nada. Mas quando o Espírito Santo, quando Jesus vier e o Espírito Santo também subir, então esse mundo vai virar um caos completo e total. Ninguém vai se entender, guerras e rumores de guerras, vai haver uma convulsão social por conta do império do anticristo. Tudo isso será visto neste domingo e nos próximos domingos e durante todos os domingos, às 18 horas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Inclusive, muitas pessoas dizem assim: bispo, por que não coloca no YouTube esse estudo? Por que não coloca no Facebook? Eu não coloco no Facebook, eu não coloco no YouTube, porque esse estudo é para apenas os interessados. Eu não quero colocar uma coisa no ar que venha levar aquele... Você sabe que as profecias são fortes, elas são muito fortes. Então eu não quero levar para as pessoas sem condições espirituais, sem discernimento espiritual, uma coisa que é dedicada apenas aos servos. Jesus falou, aliás, foi o próprio Deus que falou assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer. Então, foi mostrado a Jesus para que Jesus desse aos seus servos aquilo que deve acontecer. Então, nós colocamos à disposição para as pessoas que vão na igreja. A Igreja Universal está aberta, é gratuito, você pode ir à vontade, todos os domingos às 18 horas, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, perto da sua casa, nós teremos o estudo do Apocalipse, você pode assistir e, enfim, participar diretamente lá na sua igreja, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, às 18 horas, aos domingos. Isso está à disposição dos interessados. E, obviamente, que quando a gente fala interessado, é somente aqueles que são servos, aqueles que realmente querem servir ao Senhor Jesus, querem saber o que está acontecendo, como vão se prevenir, como vão se armar para não deixar a peteca cair, não dormir, não cochilar na fé. Porque 5, dentre as 10 virgens, 5 eram insensatas, que não foram prudentes. Essas ficaram para fora. Quando Jesus veio, levou as outras 5 que eram prudentes, e essas insensatas ficaram. Então é isso que vai acontecer. Os insensatos, os crentes insensatos vão ficar para trás. Vão ficar para trás. E vão ter que se submeter ao império do anticristo. Então, domingo, às 18 horas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aqui no templo de Salomão, em especial, com vídeos, com um material farto, mostrando, inclusive estudo, nós estamos dando uma pastinha para a pessoa colocar os estudos. Cada domingo vai ter um estudo especial. Você não tem que pagar nada, é gratuito. Mas você vai ter que participar, se você quiser realmente ter acesso a essas informações, tá bom? Domingo, então, às 18 horas, estudo do Apocalipse aqui, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então, amigo, neste domingo, 18 horas, nós teremos o estudo do Apocalipse aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Agora você vai ouvir testemunhos de pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz, que nos inspira a fazer a obra dele. E essa é uma direção do Espírito Santo, o estudo do Apocalipse, às 6 da tarde, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aos domingos. Então, você vai ouvir agora o que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas. Vamos lá. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu vivia numa família muito conturbada. Os meus pais viviam em brigas, né, em situações assim que eu, como criança, eu não entendia o que acontecia ali. Isso me retraía bastante, me deixava muito deprimido, né? Eu não sabia que nessa época era depressão, mas eu ficava muito deprimido, ficava sozinho, isolado, não tinha muito prazer nas coisas que normalmente um garotinho tem, né? De estar entre os amigos, andar de bicicleta, jogar bola. E com tudo isso, passando-se os anos, isso foi levando para a minha juventude. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. Tudo que me falavam para me corrigir ou para me ajudar, aquilo para mim é como se a pessoa estivesse me atacando. E com isso eu acumulava muitos fracassos. Eu não tinha conquistas pessoais, eu não tinha conquistas materiais, familiar. Tudo que eu fazia eu não completava. Estudo eu não completava, eu iniciava eu não completava, o trabalho, eu até trabalhava, ganhava dinheiro, tinha a minha independência, mas chegava um certo ponto, não dava certo. Aí o tempo foi passando, conheci uma pessoa, né? Eu tive muito poucos relacionamentos, né? E o relacionamento que eu levei mais a fundo não deu certo, né? Essa pessoa eu conheci na época no trabalho, e nós começamos a nos gostar, enfim, cheguei a ter um relacionamento sério, me casei com essa pessoa e comprei casa, apartamento, tinha
condições de ter uma vida boa com ela. Mas todos esses traumas do passado eu acabei levando para o meu casamento. Infelizmente esse casamento não deu certo, a gente acabou por separar. Quer dizer, mais um fracasso na minha vida, né? E depois desse fracasso que eu comecei a parar e pensar, eu falei, poxa vida, minha vida tudo dá errado, nada dá certo, né? Desde a minha infância eu nunca tive êxito em nada do que eu fazia. Foi então que um familiar, na época o meu irmão mais novo, me falou da Universal. Ele falou, olha, vai na igreja, você está precisando de Deus na sua vida. Então eu participei daquela reunião diferente. Dali em diante eu comecei a buscar Deus de verdade. Eu falei, não, eu quero esse Deus. É isso que eu quero para a minha vida. E nas reuniões, semana após semana, o pastor começou a falar do Espírito Santo. Ele começou a falar e aquilo me chamou a atenção. Falou, poxa vida, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda por completo. E então dali em diante eu comecei a buscar. Eu falei para ele, olha, a partir de agora eu vou andar sozinho, vou fazer minha corrente, né? Eu já entendi ali que eu precisava participar de uma corrente de libertação, eu precisava me cuidar, eu sabia que eu não estava bem. E eu lembro que quando chegou o dia, foi um dia muito especial, foi um domingo de manhã. Eu tava naquela expectativa. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter o batismo com o Espírito Santo. Eu falava com ele com tanta afinidade, parecia um pai de verdade. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. E ali eu comecei a buscá-lo, eu comecei a derramar minha vida, falar por que eu precisava dele na minha vida. De repente, naquele momento, eu comecei a perceber, ser envolvido por uma força diferente. Eu nunca havia percebido essa força. E me envolveu de uma forma que entrou dentro de mim e imediatamente eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aquela força era sobrenatural, era diferente. Me trouxe uma paz tão grande, parecia que eu estava limpo, parecia que eu estava leve. Desse momento em diante, tudo mudou. Parecia que eu havia chegado nesse mundo agora. Eu tinha uma certeza de tudo na minha vida tão grande, que tudo que eu fazia com certeza. Então, eu não só peguei mais firme ainda, eu não deixei de buscar o Espírito Santo, nunca deixei. Eu passei a me preocupar mais com as pessoas e principalmente com as pessoas da minha casa. Antes eu era uma pessoa retraída, uma pessoa que tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje é diferente. Hoje eu faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu sou muito grato por um dia ter sido convidado e eu ter aceito vir aqui na Universal e conhecer e ter ouvido falar do Espírito Santo. E principalmente por ter recebido o Espírito Santo, porque hoje é a minha vida, é o que eu mais me esforço para manter, para cultivar, é esse relacionamento com Ele, é o que eu mais me esforço para me atualizar, é o que eu mais me preocupo, porque eu sei que é a fonte da vida, é a fonte de tudo que está por vir na minha vida. Então, eu sou muito grato, eu sou muito agradecido a Deus, ao Espírito Santo por tudo isso que Ele tem me proporcionado e feito na minha vida. Eu me sentia uma criança vazia, uma criança que ela não tinha objetivos, né, na escola. Mesmo que eu não desse problemas para os meus pais, eu me sentia só. Muitas vezes eu chorava, né? Eu entrava no meu quarto sozinha e chorava muito, porque eu queria a atenção do meu pai. Mas com o passar dos anos, eu descobri que ele não era meu pai biológico, ele era meu padrasto, né? E com isso acarretou vários problemas maiores ainda na minha vida. E na minha adolescência, né, aos 16 anos, eu comecei a ter o vício, né, do cigarro, da bebida,
né? E aquilo era como se fosse preencher o vazio que eu sentia dentro de mim, mas na verdade não, só foi acarretando mais problemas ainda. Eu comecei a ouvir vozes, né? A ver vultos. Então, quer dizer, eu era uma pessoa muito triste e eu carregava dentro de mim muita mágoa, né? Muita tristeza. Eu tinha aquele complexo de inferioridade. Então eu queria, nos amigos, durante a semana, eu reunia pessoas dentro da minha casa para a gente beber, para a gente fumar. E teve uma vez que eu me lembro que eu tomei vários comprimidos, né, querendo me matar. E a minha mãe trabalhava fora e ela não sabia direito o que se passava comigo. Mas eu, durante toda a minha vida, até eu chegar na igreja, foi assim, de dor e sofrimento. Eu conheci a Igreja Universal, eu lembro que uma moça, ela passava sempre na minha rua e eu vi alguma coisa diferente nessa moça. Aí quando chegou um dia, eu perguntei para ela que igreja que ela ia e ela me falou que ela ia na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu falei para ela, você pode me levar lá nessa igreja? Aí ela marcou comigo, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E chegando lá, né, graças a Deus, eu tive uma palavra de um pastor que naquele momento ele estava falando sobre a nossa vida, sobre o nosso interior, sobre a nossa casa, que nós éramos importantes para Deus e que naquele momento, se a pessoa que estivesse ali, ela colocasse tudo para fora, aquela mágoa, aquela tristeza, né? Tudo aquilo que eu sentia, Deus, Ele estaria pronto para fazer de mim uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu. Naquele dia eu chorei muito e eu nunca vou esquecer, porque aquele momento foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu saí dali leve, com a certeza de que Deus, Ele já estava trabalhando dentro do meu coração. Eu perdoei o meu padrasto, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho nada no meu coração contra ele. Através das reuniões, eu fui aprendendo o que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Então, eu fui praticando, lendo a palavra de Deus, jejuando, indo todos os dias para a igreja, né? Porque a gente tem sede. Naquele momento, você vê algo novo para você. Até que um dia, eu nunca vou esquecer esse momento, porque foi o dia mais feliz da minha vida. Ali, eu tive um verdadeiro encontro com Deus e ali eu recebi o Espírito Santo. E hoje, o que eu tenho para dizer que a maior riqueza que nós podemos ter é o Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, que o Espírito Santo, Ele é tudo na minha vida e eu tenho a certeza que com Ele eu vou seguir até o fim. E assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro, nós passamos por muitos momentos difíceis, né? De lutas, de provações, só que tem uma diferença. O Espírito Santo, ele te dá a certeza da vitória, ele te dá a certeza de que Deus, ele é com você, ele não vai deixar você sozinho e que você vai vencer. E hoje eu tenho essa certeza dentro de mim, que o Espírito Santo, ele habita em mim. Porque só Ele pode me dar a paz que eu tenho hoje, a alegria em servir e em agradar a Deus, mesmo com os nossos defeitos, mas Ele nos dá a certeza de que nós somos mais que vencedores. Graças a Deus. Minha amiga, nós chegamos então, meu caro amigo, ao ponto final desse programa. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Neste domingo, não se esqueça, o estudo do Apocalipse para quem for ou quem quer ser prudente, quem quer estar disposto
disposto, ou disponível, ou atento, ou na expectativa de encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.